E entender, obviamente, das modalidades de licitação que se utilizam no dia a dia, né? O pregão que se utiliza mais, a concorrência, o pregão para bens e serviços comuns, a concorrência para obras, serviços de engenharia ou contratações que inovem no ordenamento jurídico. Se deve compreender aí as contratações diretas, contratações sem licitação, as dispensas e as inegibilidades, bem como também os procedimentos auxiliares. Por quê? Porque se deve, enquanto controle, criar fluxogramas para essas modalidades de contratação, definindo um passo a passo de onde o processo começa, quem confecciona cada parte, quem é responsável por cada parte do processo de contratação e onde ele termina, certo? Então, uma das coisas fundamentais é você criar o seu fluxo para a modalidade de contratação e criar também as minutas padronizadas. São espécies do que a gente chama de controle preventivo. Nós temos três tipos de controle quanto ao momento. O controle preventivo, que é o controle feito de maneira prévia, como o nome já diz, é melhor prevenir do que remediar. Então, ele é feito com as minutas padronizadas, com as orientações, com os treinamentos, com a implementação de checklists. Nós temos o controle concomitante, o controle feito com a auditoria de conformidade, por exemplo, no decorrer das contratações. E nós temos o controle a posteriori ou coercitivo, é o controle de auditoria depois que o processo já foi enviado ao tribunal, depois que já foi prestado contas, certo? Três tipos de controle quanto ao momento: prévio, concomitante e a posteriori. São controles internos que podem ser implementados em qualquer fase do processo de contratação. Então, elaborando essas minutas, essas normativas, esses fluxogramas, implementando esses controles internos, nós vamos ter o processo de licitação que vai ocorrer, preferencialmente da modalidade eletrônica, e nós ainda vamos ter uma fase que é a fase de gestão e fiscalização de contratos, lá previsto no artigo 117, e que além disso também que a controladoria deve dar subsídios, suportes e entregar modelos para os fiscais de contratos. Os fiscais de contratos, quando bem orientados, bem capacitados, estão do lado do controlador, se tornam ali braços, força de trabalho para a controladoria. Então, eles vão auxiliar muito vocês a filtrar o grosso, e quando os processos chegarem nas mãos do controlador, já vai estar um pouco mais tranquilo. Então, eles fazem o primeiro controle de conformidade. O fiscal está na linha de frente, certo? Além disso, a controladoria tem que, está aqui no quadradinho amarelo, no canto direito, verificar o respeito da ordem cronológica dos pagamentos das aceitações. O gestor, hoje com a Lei 14.103, ele não pode escolher quem ele paga primeiro e quem ele paga depois. Tem que observar a ordem de empenhos, de liquidações e de objetos. Além de, como responsabilidade maior que nós temos enquanto controladores, implementar o controle das contratações. Está previsto no artigo 169 da lei, onde nós vamos aprender a implantar as chamadas 3 linhas de defesa. Eu quero saber quem está curtindo a aula, diz aí pra gente da onde você está falando, de qual cidade, se você está gostando do conteúdo. Toda essa aula aqui de forma mastigada, de forma detalhada, com muito mais tempo, e incluindo os modelos de fluxogramas, incluindo os modelos de instruções normativas, de checklists, incluindo aulas onde eu te ensino a analisar cada tipo de contratação, por dispensa, por inegibilidade, por pregão, por concorrência, por adesão à ata de preço. Vocês vão encontrar na formação completa de controle interno na prática, que está disponível, e o pessoal da equipe da Unievo vai colocar aqui no nosso chat o link exclusivo. Nós estamos em semana de lançamento dessa oportunidade, estamos fechando a primeira turma da nossa formação prática em controle interno, que vai entregar para vocês ao final um certificado reconhecido pelo Ministério da Educação, onde vocês vão utilizar como material extracurricular, vão contar como horas aí na sua graduação possível ou numa pós-graduação também, agregando muito valor ao currículo de vocês.
são mais de 90 aulas na prática. Aqui, a nossa aula é rápida, eu não consigo te ensinar a montar um fluxograma, por exemplo. Mas lá na nossa formação, eu vou te entregar modelos de fluxograma e te ensinar a montar. Com muito mais tempo, com muito mais tranquilidade. Então, pergunta aqui no chat como faz para entrar na formação. Além disso, vocês vão receber mais de 120 modelos de materiais para serem utilizados no dia a dia, todos os papéis de trabalho que você precisa, inclusive para fazer o controle das contratações, com as aulas onde eu vou te ensinar a montar esses materiais, você entender toda a logística por trás. Nós temos um benefício muito bacana que é um grupo VIP dos alunos da formação, onde vocês vão ter a cada 15 dias um encontro comigo, onde eu vou responder todas as perguntas de vocês. É um grupo de suporte. Você vai perguntar, eu vou responder você diretamente para te ajudar a resolver os seus problemas, tá? Então é só ir aqui no chat e pedir ao pessoal o link da formação, beleza? Vamos lá. Então, esse aqui na tela para vocês, vou deixar até maior, é um fluxograma para um processo de pregão, onde um processo de pregão, uma licitação que se divide em 7 fases. A licitação tem 7 fases, que começa com a fase preparatória, onde a unidade de requisitante, a secretaria, a diretoria, a coordenação faz a solicitação de demanda, o DFD, onde a unidade de planejamento faz o ETP, o termo de referência, a estimativa de preços, a minuta do edital, o mapa de riscos. Depois nós vamos para uma fase de publicação de edital, a segunda fase de processo. Temos ali a fase de abertura de propostas e lances, julgamento das propostas, habilitação da proposta ou das propostas vencedoras e a fase de homologação, terminando ainda com a fase que não está na lei, mas com a execução dos contratos, a gestão e a fiscalização dos contratos administrativos. Esse fluxo é apenas um dos que eu entrego na formação, que você pode utilizar para a modalidade de concorrência ou de pregão, trazendo um passo a passo cada agente e o que ele confecciona em cada parte do processo. Então, depois que você entendeu aí que nós temos 3 tipos de controle, prévio, concomitante ou a posteriori, que nós temos 7 fases no processo de contratação que devem ser normatizadas, que devem ser criadas fluxos como o que eu passei para vocês aqui anteriormente, o artigo 169 da lei diz que as contratações públicas devem se submeter a práticas de gestão de riscos e controles preventivos, certo? Implementando as chamadas 3 linhas de defesa. Então, ali o conhecimento que eu passei para vocês aqui acerca dos 3 tipos de controle, preventivo, concomitante e a posteriori. As fases do processo de contratação, que são 7.